Olá, meus irmãos. Está começando mais um programa Evangelho do Dia. Eu sou o Padre Renato Andrade. Quero convidar você a vir rezar conosco nessa terça-feira. Hoje, dia 29 de abril, dia dedicado à memória de Santa Catarina de Sena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que vamos ler hoje é o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos de 7 até o versículo 15. Capítulo 3, versículos de 7 ao 15. O texto diz assim: naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu-lhe: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, eu te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos lendo no dia de hoje, esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Falávamos ontem, esse fariseu importante, talvez membro do Sinédrio, esse fariseu, chefe dos fariseus, onde ele vai seguindo Jesus de noite, porque tinha medo, medo de ser reconhecido, medo da perseguição que podia desencadear contra ele. No diálogo de ontem, Jesus falava que é preciso nascer de novo. Hoje, Jesus aprofunda esse diálogo, dizendo que é preciso nascer do alto. O vento sopra de onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, aquele que nasceu do Espírito. Mostrando essa vocação humana, agora a vocação humana de eternidade. Ou seja, a experiência agora é que o homem não tem mais domínio, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ora, e aqui no trecho de hoje, do versículo 8 em diante, versículo 9, Nicodemos mais uma vez pergunta: mas como que é que isso pode acontecer? Ele já tinha perguntado, tem que voltar de novo ao ventre da minha mãe, voltar a nascer. E Jesus respondeu para ele que não, era o nascimento do alto. Hoje ele volta com a pergunta: mas como é que isso pode acontecer? E Jesus fala: olha, tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? Aqui, a beleza daquilo que Nosso Senhor está levando à reflexão de Nicodemos. Você conhece tantas coisas das Escrituras, mas ainda não abriu o coração totalmente para receber essa graça, a graça dessa revelação. E aí Jesus diz: olha, nós damos testemunho daquilo que nós conhecemos, eu dou testemunho do Pai. O testemunho que eu dou é verdadeiro, por isso, E aí Jesus vai mostrando para ele que não é das coisas terrenas que ele está falando, mas é das coisas celestes, das coisas eternas. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E vai falando sobre essa realidade que nós ainda não conhecemos, a realidade da vida eterna. Ora, outra referência que ele usa no Evangelho é em relação ao texto lá do deserto de Moisés, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Ou seja, aquela serpente de bronze com aquela haste era para curar o povo infiel lá, o povo de Israel infiel naquela travessia do deserto. Ora, embora Deus já tivesse punido com serpentes venenosas, Deus prometeu então salvar aqueles que olhassem. Deus então manda Moisés então colocar naquela haste uma serpente e dá aquela graça que é ao povo, a graça de ser curado. Todos aqueles que olhassem para a serpente
né, pedindo misericórdia, ficariam curados. Ora, é essa imagem que Jesus usa para se referir à cruz, né? Ou seja, o Filho do Homem vai ser levantado, né? É necessário que o Filho do Homem seja elevado da terra. A experiência aqui de levantado na cruz, né? Como também levantado no túmulo, levantado ao céu, né? Jesus, então, que é esse que é o Filho do Homem, que foi levantado. E a beleza dessa referência, todos aqueles que nele crerem possam ter a vida eterna. É isso que João quer chegar, transmitir a fé, né? Olhar para o novo nascimento, olhar para o vento que sobra onde quer, para onde quiser, né? E, ao mesmo tempo, aquele diálogo com Nicodemos e a conclusão clara, né, de que é preciso caminhar na fé. Todo aquele, né, que nele crê, né, tem a vida eterna. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a Deus hoje, nessa terça-feira, esse dom, o dom da fé. A fé no ressuscitado que passou pela cruz, né? Ter fé nesse Cordeiro de Deus que vai até o madeiro sagrado morrer por nós e ressuscitar, e nos dar essa vida nova que Jesus está falando para Nicodemos. Ele conhecia as Escrituras, mas ainda não conhecia o reino de Deus, né? E Jesus então revela para ele esse reino do qual ele veio testemunhar. Por isso, meus irmãos, pedindo a Deus hoje o dom da fé e o dom desse Espírito Santo a nos renovar, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.